E agora, então, nós vamos iniciar a nossa programação. E eu já quero convidar aqui o nosso palestrante que vai falar sobre o seguinte tema: transformando o setor energético, inovação, sustentabilidade e o futuro da geração de energia. Quero convidar aqui e receber nossa grande salva de palmas, Sérgio Aparecido Fagundes, diretor executivo da Insight Energy. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela essa oportunidade de estar aqui com essa mistura de gerações, né? A gente vê aqui pessoas de várias idades, né? Jovens e pessoas mais velhas como eu, por exemplo. Então, é uma união de várias experiências e isso faz com que a gente cresça, tá? Quero agradecer a organização desse evento, da Íntegra QM, um evento que está crescendo cada vez mais, né? Eu, como um empresário iniciante, né, vamos dizer assim, já acompanhei alguns eventos, por exemplo, SNPTE, que é o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, desde 2012, onde o público era parecido com esse aqui, né? E hoje ele supera 4.000 pessoas, e não só o evento fala sobre tecnologia, mas também estendeu-se para uma feira onde as empresas apresentam os seus produtos. Pessoal, eu não sei dizer quanto que é difícil e a responsabilidade de estar aqui falando com vocês. Imagina a responsabilidade falando com pessoas e empresários que conhecem do setor, que conhecem do seu ramo de atividade e que eu, Sérgio Fagundes, fui convidado para fazer essa abertura desse evento deste ano. Isso é uma honra muito grande. Ainda mais por uma situação legal. Eu estou aqui com a minha mãe. Ela... Mãe, levanta um pouquinho. Dona Helena. A Dona Helena está aqui, a minha irmã Cristina. Levanta também, Cristina. Alguns profissionais da minha empresa aqui, o Carlos, e o El, né, Carlos? Veio da UEL agora, ingressou na Insight como engenheiro mecânico. Pode levantar, por gentileza? Catiele, gerente de RH e departamento pessoal. Maurício, que acabou de chegar da GE. Maurício veio de Campinas, está mudando para Londrina, né, Maurício? Ele acabou de alugar um apartamento aqui perto, inclusive, né? Todo mundo que vem de São Paulo, que vem de outras cidades para morar e trabalhar em Londrina, escolhe essa região linda aqui para morar, não é verdade? Né, Maurício? Você gostou da região e já vai começar a morar quando aqui? Mês que vem. Então, já faz 30 dias que ele trabalha na Insight, né, Marcelo? Então, Marcelo Strix aqui, o Renan. Pessoal, veja que Londrina cresceu muito. Eu conheço Londrina desde 1971, quando eu nasci. Eu nasci aqui perto, mas vim para Londrina em 1973. Eu vivi aqui em Londrina e tive a oportunidade, eu posso dizer assim, eu vivenciei a Geada Negra em Londrina. Não sei se alguém aqui lembra desse evento. É um evento que acabou com a agricultura de café em Londrina. Londrina era conhecida como Ouro Verde. Era a capital nacional do café. Verdade? E eu, pequeno, lembro como se fosse hoje daquela geada. Né, mãe? A gente morava no sítio.
Eu nasci em Sertaneja, mas vim para Londrina em 1973. 75 fui ageado, eu estava mais ou menos com 4, 5 anos de idade. Hoje eu tenho 53 anos. Tá? E conheci Londrina nas ruas. Eu fui catador de papel em Londrina. Talvez esse seja um dos motivos de eu estar aqui. Como um exemplo de superação, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu participei do programa do Globo Repórter, onde eu fui tema escolhido a nível nacional dentre 20 melhores histórias de superação do Brasil. Dentre essas 20, restaram 5, e eu fui escolhido como número 1, como exemplo de superação no Brasil. E eu quero mostrar para vocês aqui, daqui a pouquinho. Eu sou fundador também da Insight Energy, a empresa posso dizer, de tecnologia já, porque nós já começamos a inventar as coisas, vamos dizer assim, criar. Então, criação através do trabalho e do conhecimento de pessoas aqui de Londrina. Pessoal, uma coisa muito importante, eu estudei sempre, aliás, as pessoas que conversam comigo, muitas vezes perguntam assim, Sérgio, qual foi o momento da virada? Mas por quê? Eu sou um exemplo de uma pessoa que poderia dar tudo errado. Eu trabalhava na rua, catava papel, e o clima que eu tinha, o ambiente que eu vivia era aquele. Mas por que eu superei isso? E eu fiquei pensando, como que eu vou responder uma pergunta dessa? É difícil. Mas a primeira, a indignação, a vontade de mudança, a questão de você não se permitir em se acomodar, né? Então, o que aconteceu? Eu pensei assim, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Eu tinha exemplos de vizinhos que tinham uma vida boa. E eu pensei, o que ele faz que eu não posso fazer? Qual que foi a trajetória dele? E eu descobri que ele era, o pessoal era eletricista. Tinha 2 vizinhos de frente, minha mãe lembra ali. Era um da Copel e outro da Sercontel. E eles tinham uma vida boa. Eu falei assim, não, por que o que eles fazem? Ah, é eletricista. Eu falei, é isso que eu vou ser quando eu crescer. Então, eu trabalhei o tempo, aliás, continuei trabalhando, catando papel, e perseguindo o sonho de ter uma profissão. Eu sabia que se eu tivesse uma profissão, eu ia vencer na vida ou teria, pelo menos, uma vida melhor. E foi isso que aconteceu. Eu, sabendo que tinha que ser eletricista, quer dizer, era o meu objetivo ser, eu passei por todos os cursos profissionalizantes do Senai, fui professor do Senai, depois eu fiz eletrotécnica no Premem, não sei se o pessoal lembra aqui. E, nesse momento de eletrotécnica, eu fui convidado para dar aula no Senai. Eu dei aula há 4 anos lá. E lá no Senai, meus alunos eram pessoas que já trabalhavam nas atividades, já, como é que eu posso dizer, já eram profissionais. E iam lá estudar à noite no Senai para melhorar o seu conhecimento. E eu fui convidado para dar aula, né, para esse pessoal, que, teoricamente, na prática, eles tinham o mesmo conhecimento que eu tinha, na prática. Mas um pouco que eu estudei na parte teórica, no curso de eletrotécnica, já contribuiu para que eles tivessem um pouco mais de conhecimento também, e a gente acaba que aprende junto dando aula, né? No meu caso. E um fato interessante é que um dos alunos perguntou para mim se eu era engenheiro. Aí me acendeu uma nova necessidade. Eu falei assim, não, eu tenho que ser engenheiro. E ser engenheiro não era fácil quando eu comecei. 1990, 91, Londrina, o único curso de engenharia que tinha era na UEL, e era período integral. Como que eu ia fazer? Então, eu trabalhava durante o dia, né, numa empresa londrinense também, que é pioneira em Londrina, de eletromecânica, Niche Eletromecânica. Não sei se alguém conhece aqui. Eu trabalhei 20 anos lá. E eu pensei,
Nesse período dando aula, o aluno me perguntou se eu era engenheiro. Eu falei assim, não, agora eu tenho que pensar em melhorar a minha qualificação. Foi aí que, passou um tempo, surgiu o primeiro curso de engenharia elétrica em Londrina à noite, na Unopar. E eu comecei o curso na Unopar, foi muito difícil, eu vim da escola pública, não tinha muito conhecimento, minha nota era praticamente necessária para passar, né? Imagina a dificuldade, no primeiro ano, logo já fiquei em recuperação em 2 matérias, eu achava que passei o primeiro ano, agora vai ficar bom. No segundo, as coisas pioravam, era tudo muito mais difícil. Até que no terceiro ano, puxa vida, ali eu achei que eu não ia aguentar mais. Tanta matéria difícil. E hoje eu tive a honra de reencontrar um professor aqui, o professor Sidney. Para quem conhece o professor Sidney, o professor da UTFPR, professor de cálculo avançado 1, 2 e 3. Para quem é engenheiro aqui, sabe quanto há dificuldade de passar na matéria dessa. Né, professor? Muito obrigado pela sua paciência, tá? Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Nós fomos uma turma, foi a primeira turma da Unopar. Nessa turma, a maioria das pessoas trabalhavam de dia e estudavam à noite. Isso foi um diferencial dessa turma, né? Foi uma turma bacana. Ali tinha pessoal da Copel, tinha pessoal da Sercontel, e eu estava no meio ali e superei tudo isso. Após 20 anos trabalhando numa empresa, resolvi empreender. Cheguei num ponto máximo dentro da empresa e falei assim, agora é hora de empreender. E eu fundei a Insight Eletromecânica, Insight Serviços Eletromecânicos. Vê se muda aqui. Fundei em 2010 essa empresa tem 14 anos e traz para Londrina novas oportunidades de crescimento. Nós temos hoje reparado e fabricado geradores para grandes empresas como Eletrobras, por exemplo, Petrobras, né? Hoje a gente tem visita, hoje inclusive temos visita da Petrobras, que veio de uma usina que extrai gás natural de Urucu, lá no meio da Amazônia. Imagina só um motor sair da Amazônia, no caso um gerador, né, de mais de 40 toneladas, e vir para Londrina fazer a recuperação. Isso é incrível, eu acho isso incrível. A Petrobras, nós damos manutenção em toda a frota de geradores da Petrobras, e quando queima um gerador desse, vem para Londrina. São peças de 30, 40, 60 toneladas. Então, para nós, isso é um motivo de orgulho. E a maioria dos profissionais que está trabalhando dentro da Insight são ex-Senai. Isso aí, isso aí. É muito bacana, né? Israel, obrigado pela ajuda na apresentação. Vocês ouviram falar do Serginho? Serginho, vem aqui comigo. Vem aqui. Meu filho que apareceu na reportagem lá daquele tamanho, faço questão de trazê-lo. É lindo, igual o pai. É muito interessante. Esse é o segundo de 3. Eu tenho a minha filha Fernanda, que é advogada, né? O Serginho, que está estudando engenharia mecânica, DJ internacional, né? Não sei se alguém conhece ele. E o Anthony, de 9 anos. Vocês puderam ver a história, mas isso não é exclusivo do Sérgio Fagundes. Eu sei que a maioria dos empresários de destaque, principalmente em Londrina, eles nasceram do zero, começaram do zero.
Eu comecei a minha empresa com um notebook, nada mais. Quando eu pedi a conta na empresa, já trabalhava lá há 20 anos, e a empresa ajudou com o pagamento da metade da minha faculdade, da Unopar, e quando eu pedi a conta para sair, o acerto deu exatamente o quanto eu devia para a empresa. Então eu saí com a mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro para nada. Mas eu tinha uma coisa que é fundamental para todo mundo, que é a vontade de sair da inércia, sair de mudar de vida. Eu cheguei nos meus 40 anos e eu falei o seguinte para mim mesmo: se eu não tomar uma atitude agora, quando eu tiver com 50 anos, a coisa vai ficar mais difícil. Todo mundo sabe que quanto mais a idade, menos a gente tem aquela, como é que eu posso dizer, aquela energia, né? E eu, com 40 anos, pedi para sair. Quando eu fiz o acerto, não tinha dinheiro, e eu comecei realmente do zero. Comecei a empresa aqui em Londrina, né? Hoje a gente tem uma unidade em Cambé. Estamos construindo outra aqui em Londrina, grande, perto da Atlas Schindler. Atlas Schindler? Na frente da Mercury Tintas ali, um terreno de 20 mil metros quadrados. A gente vai construir ali uma fábrica de polos e de barras Röbel. Tá? Polos são esses elementos. Deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. Ó, aqui dentro... Opa! Aqui dentro tem um gerador de energia elétrica. Isso aqui é a turbina, aqui é o gerador. Aqui dentro tem os componentes que nós fabricamos aqui em Londrina. Nós somos posso dizer que nós somos o único brasileiro, empresa brasileira, que fabrica barras Röbel, sabia? A gente pode falar, sabe por quê? A GE, de onde o Maurício veio, é uma multinacional. GE, mais de... Quantos anos tem a GE? 300 anos, sei lá. 300 anos? 300 anos. 300 anos. Inventou a energia, praticamente, né? Então, a GE produz a barra Röbel, a Voith Siemens e a Andritz. A Voith é uma empresa alemã, Voith Siemens, está sediada em São Paulo, lá no Pico do Jaraguá. A GE é Taubaté, né? Taubaté? Hã? Campinas. E a Andritz, que é Araraquara. Então, são essas 3 empresas multinacionais que fabricam e têm reconhecimento nacional para fabricar esses componentes. E nós, em Site Energy, nós temos esse atestado de capacidade técnica para a fabricação desses componentes, e nós estamos construindo uma fábrica agora em Londrina, deve demorar mais 1 ano e meio para terminar, e nós vamos fabricar aqui em Londrina esses componentes. Aliás, já fabricamos. A diferença é que agora a gente vai fazer uma fábrica exclusiva para esses componentes. E está ligado com a indústria química e de materiais. Por isso, esse movimento todo. Esse movimento visa o quê? Fazer esse network, interagir as empresas, ver que cada uma precisa para compor o seu portfólio, né, de trabalho. Eu falo o seguinte, que são 2 coisas que fez com que a gente chegasse aqui. Primeiro, bons profissionais, porque a gente, apesar de produzir um equipamento, nosso principal, vamos dizer, produto, né? Produto não, o nosso principal elemento de transformação é o ser humano. Nós não somos uma empresa de commodity. A gente está indo para a fabricação de componentes que, no final das contas, vai ser commodity, né, porque vai estar empregando resina, tintas condutiva, semicondutiva, cobre, né? Então, são materiais, mas, no princípio, o nosso principal produto é o ser humano, é a mão de obra técnica. Porque nós começamos com serviços, reparando geradores, agora nós fabricamos geradores e fabricamos componentes para grandes geradores. Usina hidrelétrica,
turbogeradores. Turbogeradores. Trabalhamos dentro das principais e maiores usinas do Brasil. Esse exemplo aqui é um exemplo da usina de Tucuruí, no Pará. Ela produz 12 giga, né? 12 gigawatts. Você tem uma ideia, Itaipu é 14 ou 16 giga. Aqui nós temos esse exemplo aqui que eu estou passando é de uma usina que é a Three Gorges. Three Gorges é a maior usina hidrelétrica do mundo. Fica na China. Visitei há 60 dias atrás essa usina, uma usina fantástica. Tive numa comitiva junto com a Eletrobras nessa visita na China e pude observar o que é feito na China e o que é feito no Brasil. Eu visitei todas as fábricas da Dongfeng. Dongfeng Electric Corporation é a maior fabricante de grandes máquinas do mundo, de turbogeradores e hidrogeradores. A única diferença entre a fábrica brasileira que eu conheço, GE, Voith, Andritz, Insight, Energy, a única diferença é o tamanho. Lá na China, não sei quem conhece a China aqui, mas lá tudo é muito grande, né? A infraestrutura do país é fantástica, que é o que move a economia lá e faz com que a China tenha atingido o patamar de primeiro mundo muito rápido, em 20 anos, né? Coisa que o Brasil tem espaço para crescer. Então, a única coisa que eu vi de diferente é a infraestrutura, aeroportos, estradas, tamanho, né, das fábricas. Mas lá tem uma diferença muito grande que tem aquela questão, empresas, a maioria das empresas, não sei se é todas, mas a maioria são governamentais, né? São empresas do próprio governo. Diferente do Brasil, que a empresa nasce do zero e cresce, por força do empreendedorismo de cada um de vocês, de cada um de nós, que eu me incluo nessa parte de empreendedor. Mas eu fui na fábrica, no chão de fábrica da China, e eu vou falar para vocês. Eu me espelhei, quer dizer, a mesma coisa que acontece lá, acontece aqui. São as mesmas pessoas trabalhando a forma de manusear as barras Hobel que nós fabricamos aqui no Brasil exatamente da mesma maneira que eles fazem lá. Ah, mas é tudo muito automatizado. Depende. Tem coisas que são, sim, automatizadas, mas nesse ramo de eletromecânica e de elétrica, depende muito da mão de obra do ser humano. Precisa da força, da mão do trabalhador, do profissional, seja do engenheiro, seja do técnico, né? E de todo mundo que apoia essa empresa. Então, eu vi coisas grandes, maravilhosas, mas eu falo o seguinte, nós estamos de igual para igual, principalmente no que se refere à geração de energia elétrica. Digamos que nós estamos num passo à frente na sustentabilidade. Viajei por algumas cidades na China e eu percebi, eu vi, tirei fotos, em todas as cidades, no meio da cidade, existe uma usina térmica a carvão natural. Vocês sabem o que é isso? Vou mostrar aqui daqui a pouco. Essa aqui é um exemplo de uma fábrica na China. Aqui está montando o núcleo magnético. Aqui é um turbogerador, eu do lado aqui, ó. Uma carcaça de um turbogerador, possivelmente isso aqui para uma usina nuclear. Ó, esse aqui, ó, turbogerador de usina nuclear. E partes aqui das reuniões que nós tivemos lá. Mas esses turbogeradores, esses componentes que são fabricados lá, nós fabricamos aqui também em Londrina. Olha que legal. Aqui bastante gente conhece a Insight já, né? Quem já esteve lá dentro da fábrica? Aqui, deixa eu ver. Alguém da UEL já esteve na Marcelo, professor?
Legal. Então, algumas pessoas já conhecem a fábrica e eu falo, quem conhece e vê, não imagina que Londrina tem esse potencial. Londrina tem um potencial imenso de geração de riqueza. Tanto é que você vê quanto que Londrina cresceu nesses últimos 10 anos. Cresceu muito. E tem muito mais espaço para crescer ainda. A Insight Energy trabalha, né, com hidrelétrica, turbina, gerador e termoelétrica também, mas voltada para o gerador. Nós temos 280 profissionais e 14 anos de experiência. Uma questão importante, né? A empresa tem 14 anos. Londrina foi o berço disso, como eu já disse, por mão de obra especializada, né? E, como toda empresa, nós passamos muita dificuldade e passamos até hoje. Porque o empreendedor, muitas vezes, ele empreende porque ele sabe fazer alguma coisa. Ele sabe, por exemplo, eu era um exímio bobinador. Eu sabia isolar, fabricar bobina, eu sabia como funcionava a máquina, então eu falei assim, bom, eu vou abrir meu próprio negócio e vou reparar a máquina e fabricar máquinas. Pensei isso. E deu certo. Deu certo na seguinte questão. Crescemos, mas uma coisa não cresceu junto, que é a administração. Posso falar isso com vocês com toda tranquilidade, né? Hoje nós estamos investindo, passando aperto, dificuldades, para corrigir tudo que a gente não fez ao longo desses 14 anos. Porque a empresa não cresce junto à parte técnica e à parte administrativa. Sabia disso? A gente não prestou atenção na parte contábil. A gente não prestou atenção na parte fiscal. A parte fiscal é o que mais pega em toda a empresa. A parte administrativa passa pelo setor financeiro, pelo setor de compras, os compradores, pelo setor de recursos humanos, financeiro, pagamento de contas, fornecedores. Você tem que prestar muita atenção nos seus fornecedores, na qualidade dos produtos dos seus fornecedores. E nós crescemos porque, graças a Deus, Londrina, todos os nossos fornecedores foram muito bons com a gente. A gente tem uma estrutura muito forte, Londrina, metal mecânica, que é o carro-chefe nosso, né? Hoje nós fabricamos geradores e reparamos geradores justamente porque a gente tem essa questão aí de mão de obra técnica que nos dá esse suporte. Então, crescemos tecnicamente e agora a gente está fazendo uma reorganização fiscal, contábil, financeira, estruturando a empresa, dando um passo atrás. Então, a gente vai ter que dar um passo atrás para acertar a parte fiscal, contábil e financeira. Nós faturamos, olha bem, eu era para estar milionário já. Era para estar milionário. Nós faturamos hoje, o ano passado, 2024, 70 milhões de reais. Para quem saiu do zero, há 14 anos atrás, uma média de 50 milhões por mês, não, vou colocar uns 60 milhões por mês nos últimos 5 anos. Dá 300 milhões de reais. Não é verdade? Mas faturamento não significa rentabilidade. Esse é o problema. Então, a minha contribuição para esse evento é estruturar a parte fiscal administrativa da empresa. É estruturar a parte financeira. Será que consegue? Será que a gente
empreendedor consegue escutar o nosso parceiro ali, que é o cara do financeiro, falando para você, não compra, porque vai apertar o fluxo de caixa. Nós, como empresário, falamos assim, não, vou comprar essa máquina. Tem máquina lá que eu comprei há 10 anos, não usei nenhuma vez até hoje. Por último, agora comprei uma prensa, paguei R$500 mil, não usei também. Né, Serginho? Mas a gente vai aprendendo, apanhando e aprendendo. E hoje, com essa estruturação, nós estamos buscando organizar com todos os fornecedores uma prática de, como é que eu posso dizer? Uma prática de qualificação, de programação de pagamento, para não atrasar pagamento, porque a pior coisa que você tem é atrasar o fornecedor. Né? Nós passamos por tudo isso, tivemos muitas dificuldades. Mas hoje, graças a Deus, a gente já superou praticamente, eu posso dizer, 95% já. Nós tivemos a sorte, veja como Londrina é abençoada, nós tivemos a sorte de ser visto no mercado por empresas como Eletrobras, como Petrobras. Essas empresas estão aqui em Londrina, buscando os nossos serviços. Né? E uma multinacional, uma das maiores do mundo, nos enxergou, veio para dentro da fábrica com uma proposta de parceria, talvez, quem sabe, até aquisição, e fez um pente fino na nossa fábrica, na área de controladoria, jurídica, financeira, fiscal, e encontrou vários problemas. Né? Por exemplo, nosso balanço, puxa vida, para acertar nosso balanço está sendo um parto. Pra você ter uma ideia, a gente não lançava nem energia elétrica no balanço. Entre outras coisas que faltava ali para fazer os ajustes. Né? E nós estamos fazendo agora. Então, nós estamos sendo vistos. O Brasil está vendo Londrina. E eu sei disso, porque hoje eu tenho dentro da Insight gente lá do Amazonas. E é frequente isso. Minas Gerais, CEMIG, a Insight é uma das 4 players nacional que faz modernização de usinas hidrelétricas. E a modernização de usina hidrelétrica significa o quê? Você pegar um ativo de 40, 50 anos e trazer ele para a atualidade. Isso envolve área civil, metalmecânica, química, eletrônica, inteligência artificial e a demanda por profissionais. O pessoal que está aqui da minha empresa sabe ali o quanto que a gente está buscando profissionais, tentando trazer, atrair profissionais para o Brasil. Para a Insight, né? Eu falei para o Brasil porque nós estamos também envolvidos ali na questão de fornecimento de energia elétrica para aquele data center que vai ser construído em Maringá. Isso também é um evento tecnológico que vai reter mão de obra especial, mão de obra técnica especial aqui no Brasil, né? Aqui em Londrina. Mão de obra que muitas vezes vai buscar oportunidades em outros países. E com essa vinda de tecnologia para a nossa região, retém mão de obra. Né? Vai passar aqui. Só para contextualizar, algumas alternativas de geração de energia elétrica. Tá? Como eu falo assim, de futuro da geração de energia elétrica. Transformando o futuro, sustentabilidade, tal, inovação. Qual que é o futuro da energia elétrica? A gente fica pensando, né? Quanta coisa são inventadas, quantas coisas são construídas. E vocês sabem qual que é o maior fonte de energia elétrica do mundo? Vocês sabem ou não?
É o Sol, né? O Sol é uma fonte de energia violenta. É o astro-rei. E nós, seres humanos, começamos a buscar essa energia faz pouco tempo atrás, né? Olha quantas empresas de energia solar aqui em Londrina, no Brasil, no mundo, cresceram nos últimos 10 anos. Isso vai acabar? Não. A questão do futuro da energia elétrica está bem ligada para o solar, que é um dos principais fontes de energia, que é o Sol. E uma outra fonte de energia que ainda está por vir, ainda está em estudos, os cientistas aqui, né, os acadêmicos, é a questão do planeta Terra como um todo. Todo mundo sabe que nós somos Polo Norte, Polo Sul, existe um campo magnético aí. A eletricidade é gerada através de campo magnético, né? A excitação dos elétrons. Esse movimento gera energia. Por isso que tem a hidrelétrica ali. A hidrelétrica, a bateria é a água, o acúmulo de água. Aqui, ó. O acúmulo de água e a geração de energia elétrica através do movimento e do campo magnético. Vou passar aqui rapidamente. Ó, eu falei da solar, né? Opa, já atropelou tudo aqui. Voltando. Não. Energia solar. Energia solar é o futuro. Tem muito que crescer e melhorar, vamos dizer assim. Hoje, o que dá mais dinheiro? A energia solar ou a agricultura? Posso dizer que no Paraná, aqui nas terras boas que nós temos, está quase pau a pau. Se você calcular a quantidade de soja que você vai colher por megawatt instalado na terra, muitas vezes é melhor você plantar soja ainda. Tá? Mas lá no Nordeste, vocês têm fazendas enormes de geração de energia solar, justamente porque a terra não é tão produtiva como aqui. Essa é a diferença. Energia eólica. Existe um movimento muito grande de offshore, né? As instalações dessas turbinas eólicas no mar, offshore, né? E onshore também, que é no caso ali de regiões litorâneas. Tanto a energia solar como a energia eólica não são estáveis. A energia solar ela gera 4 horas por dia, 17% em média de eficiência. Se você tem 1 megawatt, ela vai gerar 170 kW. Na questão do vento, é a mesma coisa. Não é toda hora que está ventando, né, corretamente. Então, essas energias oscilam. E qual que é o avanço da tecnologia? É saber fazer com que a gente consiga armazenar essa energia. Por isso, vocês sabem que uma onda muito grande vem para colocar as baterias, as grandes baterias, né? As baterias de lítio, bateria de sódio. Essas baterias vão substituir, por exemplo, geradores black start de shopping, de hospitais, e eles estão sendo colocados, instalados junto na geração de energia solar e eólica, justamente para armazenar essa energia quando chega a faltar. Eu falei que na China, no meio da cidade, tem essas usinas aqui. São as usinas a carvão. Né? Usinas que precisam da mineração do carvão mineral e não são energias renováveis, né? São geradoras aí de CO2. Usina nuclear, no Brasil, nós temos Angra 1 e Angra 2. Uma coisa bastante importante para a matriz energética do Brasil também é as usinas de biomassa, né? Usina de biomassa é as usinas para
que queimam o bagaço da cana, o resíduo industrial, qualquer outro tipo de, qualquer coisa que queima, né? Aqui está a caldeira, aquece a água roda a turbina e gera energia elétrica. Falei isso aqui já. Eu falei da composição, né, do uso de baterias. Baterias acumuladoras que vão acumular geração de energia eólica e solar para descarregar fora do horário, dentro do horário de ponta, né, digamos assim. Parece um container. Esses containers vão ser associados a solar e eólico. Nós construímos na Insight também um turbogerador anfíbio, né? Esse turbogerador ele está encapsulado na água e ele substitui a casa de força. Essa peça aqui ela está instalada nesse ponto e com esse sistema de geração eu elimino a casa de força. Toda a necessidade de construir essa casa de força já não existe mais e a gente pode usar essa tecnologia aqui de geradores anfíbios, que é uma tecnologia implementada pela Insight Energy, e a gente está também fazendo a patente dessa tecnologia, que são isolamentos para geradores de 4.100 até 4.160 volts encapsulado na água. Um aspecto interessante, né? Na evolução industrial, hoje nós vivemos a era da energia elétrica, que eu posso dizer que pode ser a quinta revolução industrial, tudo movido pela energia elétrica. Carros autônomos, agricultura trabalhando com máquinas autônomas, entregas sendo feitas por drone, Uber sem motorista humano. Tudo isso é inteligência artificial e precisa da energia elétrica. Então, a energia elétrica, eu posso dizer que é o petróleo do futuro, não é? Só para finalizar aqui, o exemplo da matriz energética do mundo. Do mundo, não. Do mundo e dois principais países aqui que eu vou falar, o Brasil e a China. O Brasil, a matriz energética mais de 50% hídrica, né, de usinas hidrelétricas. Uma parte que está crescendo muito, que é solar. 13% eólico. Biomassa cresce muito também. Carvão é 1% só. Nós temos 12 usinas térmicas no Brasil. Usina gás também está crescendo, né? Acabou de inaugurar 2,7 giga no Espírito Santo, lá em Porto Açu, que é a GNA 3. A matriz energética da China, 55% carvão natural. Por isso, uma necessidade muito grande de tecnologias de energia renovável, que eles precisam muito mais do que nós, né? Hidrelétrica, solar, eólica. No mundo, a representatividade do petróleo é muito grande. Gás natural, 25%. Veja que no mundo, só 10% de hidrelétricas, enquanto no Brasil é 50%, mais de 50%. Um dado importante aqui para finalizar é, hoje, a nossa demanda de energia elétrica está em torno de 80 giga. E se o Brasil crescer algo em torno de 2,5% ao ano, nos próximos 10 anos, nós temos que dobrar a matriz energética para atender a nossa demanda. Dobrar a matriz energética significa você ter outro Itaipu, significa ter outra Tucuruí, significa ter o dobro de todas as fontes de geração de energia elétrica hoje já existente. Diferente de outros países que já estão
São países de primeiro mundo que já estão estagnados, não tem mais por onde crescer. Nós temos muito ainda a crescer e acreditamos nisso. Acreditamos que a economia vai melhorar e, com todo esse potencial de terras, de minérios, terras raras que nós temos, com certeza o Brasil vai se destacar muito no que se refere à energia renovável. Ok? Pessoal, a minha contribuição era essa. Espero ter acrescentado algo ao evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos e que Deus abençoe a mim e a todos vocês. Muito obrigado, Sérgio Aparecido Fagundes, pela sua palestra.